Se você trabalha com criatividade, provavelmente você já passou por aquele momento em que você não conseguia criar nada. Você passa horas e horas tentando produzir aquilo que, em dias normais, você conseguia produzir normalmente e rapidamente. Isso que você passou tem um nome e se chama bloqueio criativo. E é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo aqui. Antes de começar esse vídeo, eu só queria pedir pra você dar um apoio, porque esse é meu primeiro vídeo, e se esse vídeo dar ruim, eu provavelmente vou desanimar e não vou querer gravar mais. Então, nesse vídeo, eu quero falar com você sobre a criatividade, sobre o bloqueio criativo, sobre as causas biológicas. Obviamente, eu, como quase biólogo, eu tenho que falar. Então, eu vou mostrar pra vocês, biologicamente, como que o bloqueio criativo pode acontecer. E, depois, eu vou mostrar pra vocês o que fazer em caso de bloqueio criativo. O que você precisa fazer para que você não continue se frustrando cada vez mais e se estressando cada vez mais e acabar o dia muito frustrado, porque isso é muito ruim. Então vamos lá. Os tempos modernos, eles trazem um grande problema, que é o desuso da criatividade. Então, qual que é o problema da nossa sociedade? Quando a gente é criança, a gente é estimulado de todas as formas a usar a criatividade. Tem a escola, tem brinquedos, brincamos com aqueles brinquedos e aquilo é muito importante, é uma fase muito importante da nossa vida. A questão de você ter um brinquedo e conseguir construir uma história em cima daquilo é basicamente a sua criatividade sendo muito bem desenvolvida. Conforme nós vamos crescendo, nós vamos, obviamente, sendo inserido na sociedade, a gente entra na escola, a gente entra na vida adulta, entra no mercado de trabalho. Acontece que nós vamos criando hábitos e rotinas. Então, acaba que tudo se torna de forma muito automática. Isso traz consigo o problema do bloqueio criativo também. Por quê? Porque a nossa criatividade não está sendo muito bem desenvolvida quando nós crescemos. E por que, que a gente cria esses hábitos e essas rotinas que automatiza tudo a nossa vida? Então, eu tenho que acordar, tenho que fazer isso, pego o ônibus, vai pro trabalho. Hábitos e rotinas é uma forma do seu cérebro de te proteger, de ter que ficar gastando energia todo dia para bolar uma estratégia criativa para resolver aquele problema. Por um lado, isso é bom, só que por outro lado, desestimula o uso da criatividade, e isso é um problema. Agora, falando sobre as causas do bloqueio criativo. Bom, sabe-se que são muitas variáveis envolvidas no desenvolvimento de um bloqueio criativo. Tem um autor muito legal chamado Roger Van Oyck, desculpa se eu tô falando o nome dele errado, tá? Que na década de 70, 80, ele produziu um livro que trouxe 10 pontos principais que causam bloqueio criativo. Então, ele traz problemas sociais e também traz problemas do próprio indivíduo. Então, basicamente, ele organizou a partir de várias reuniões, workshops que ele fazia, principalmente no Vale do Silício, lá na década de 70 e 80. E para cada ponto desse, é legal que ele dá um nome. Então, são os 10 bloqueios mentais que as pessoas têm. O primeiro deles chama-se a resposta certa. Durante todo o nosso desenvolvimento, o sistema educacional, no geral, ele nos ensina que tem que ter uma resposta certa, sabe? Porque senão a gente vai mal na prova, porque senão o professor vai lá e dá a canetada, dá o xizão. E então, o autor, ele traz que, na verdade, a vida é ambígua. E se a gente ficar sempre buscando uma resposta certa, a gente acaba que limita a nossa criatividade. Então, esse ponto tem a ver com isso. O segundo ponto chama-se Isso Não Tem Lógica. Esse ponto, ele quer trazer que há uma valorização extrema em cima da lógica. Embora a lógica seja muito importante, principalmente nas áreas exatas, na matemática e tudo mais, o uso excessivo da lógica muitas vezes limita também a nossa criatividade. Por quê? Porque ela causa uma grande exaustão mental, né? Ele traz também que isso dá um curto-circuito no nosso cérebro. O ponto 3 chama-se Siga as normas. Então, ele quer trazer com esse ponto que às vezes nós precisamos quebrar padrões para conseguir criar novos. Tive que abrir a porta para a Luna. O ponto 4 é seja prático. Geralmente as empresas estimulam os seus funcionários a pensar, sempre que for criativo, naquilo que for prático, que dê para executar na prática. Só que isso é um fator limitante da criatividade também. Geralmente, grandes ideias, elas nascem sem um cunho prático de imediato. Então, pensa nisso. O ponto 5 chama-se evite ambiguidades, porque a criatividade em si, ela costuma nascer de perguntas que não têm uma resposta pronta e imediata, que têm interpretações diferentes e possibilidades que ainda não estão definidas. O sexto ponto que ele traz chama-se é proibido errar. Obviamente, em muitos pontos da nossa vida nós não podemos errar, mas durante o processo criativo, a gente pode sim errar, principalmente durante a fase mais germinativa de uma ideia. Porque se você não erra
erra durante a construção de um pensamento, esse autor traz pra gente que isso significa que você não está tendo um pensamento inovador. O 7º ponto chama-se brincar não é sério. O autor quer trazer pra gente que a nossa vida é basicamente uma equação de ganha-perde. Se você não ganha, você perde. Na verdade, quando você brinca, quando você faz brincadeiras, quando você realmente brinca com alguma coisa, a lógica é diferente. Se você erra, você aprende. Então, quando você perde, você acaba ganhando, porque você acaba aprendendo com os seus erros. E o autor traz pra gente que brincar, o ato de brincar, torna a nossa mente fértil e mais relaxada, pronta para criar ideias inovadoras. O 8º ponto chama-se "Isso não é da minha área". Geralmente, nós tendemos a fugir daquilo que não está na nossa área. Então, pensamentos inovadores, eles brotam justamente da combinação de áreas diferentes. Então, durante o processo criativo, você não pode ter medo de entrar em áreas que não é a sua. O 9º ponto, ele é bem importante também. Ele se chama "Não seja bobo". O que isso significa? Significa que o nosso medo de não ser aprovado socialmente, de parecer um bobo, de trazer uma ideia numa reunião que nos deixa suscetível a pensar que as pessoas estão achando que eu sou bobo por estar trazendo isso. Então imagina quantas ideias boas não surgiram no nosso mundo porque a pessoa ficou com medo de parecer bobo. Igual esse vídeo aqui, tava com medo de parecer bobo também. Então o problema disso é você esconder essas ideias antes mesmo de testá-las. Tenta pensar fora da caixa e não pensar que isso te coloca na posição de bobo, porque geralmente ideias bobas são as melhores. O 10º ponto chama-se "Eu não sou criativo". E esse, o autor, ele diz que é o pior de todos. Quando a pessoa diz que ela não é criativa, quando a pessoa tem a autocompreensão que ela não é criativa, ela rejeita qualquer comportamento criativo que vem dela. Então essa é uma questão mais de autoconfiança também. Não existe pessoas que não são criativas e pessoas criativas. Existem pessoas que, exercitando a criatividade e colocam em prática, exterioriza toda essa força criativa que tem dentro dela. Bom, vamos entender biologicamente como que funciona o bloqueio criativo. Esse aqui é o seu cérebro. Ele gasta cerca de 20% de toda a energia do nosso corpo. E ele corresponde a 2% do nosso peso. Então, um órgão que é leve tem um alto gasto energético aqui. O nosso pensamento é muito complexo, a gente passa o dia inteiro pensando, tentando ser criativo, e isso gasta muita energia. Quando a gente fala energia, tem que saber o que é energia para o nosso corpo. A energia se chama ATP, adenosina trifosfato. Então, é uma adenosina ligada a 3 fosfatos. Então, o que seu corpo faz? Ele quebra essa molécula aqui, ele vai quebrando os fosfatos. Então, a energia que libera da quebra dos fosfatos aqui, o seu corpo usa como energia para fazer todas as suas atividades metabólicas. Como, por exemplo, para a atividade dos nossos neurônios, por exemplo, para a gente conseguir pensar. O que acontece? Quando a gente está com bloqueio criativo, geralmente nós estamos exaustos, nós estamos cansados mentalmente. E o que é o cansaço mentalmente? Basicamente, ao longo do dia, você vai quebrando muito ATP. Quando o seu corpo quebra ATP, ele faz ADP. Lembra que ele vai tirando os fosfatos. Então, a adenosina trifosfato vira uma adenosina difosfato, com 2 fosfatos. Você continua pensando, continua gastando energia, vai virar uma AMP, adenosina monofosfato. Os fosfatos estão acabando, né? Aí no final de todo esse processo, vai sobrar apenas a adenosina. E o que acontece? O acúmulo da adenosina, ela sinaliza para o corpo que você precisa descansar. Então o acúmulo dessa adenosina aqui, ela deixa você com uma sensação de fadiga, deixa você cansado, porque ela é uma molécula que sinaliza para o seu corpo, para o seu cérebro, que você precisa descansar, porque você já queimou muita energia aqui, ó. Você já queimou muito ATP, ADP, AMP para transformar a adenosina. Então, quando a concentração de adenosina é muito alta no seu cérebro, significa que você precisa descansar. E geralmente é quando tem muita adenosina no nosso cérebro acumulada, quando a gente está fadigado, que o bloqueio criativo vem. Tá, e para onde que vai toda essa adenosina que fica no nosso cérebro? Aí que entra a parte mais importante. Essa adenosina, ela é literalmente lavada do seu cérebro por um líquido chamado líquido cefalorraquidiano. Então, esse líquido chamado cefalorraquidiano, ele limpa toda a adenosina, principalmente enquanto você está dormindo, mais especificamente no sono profundo. Por isso que quando você está com bloqueio criativo, você não pode continuar forçando. Por quê? Você já está com muita adenosina no seu cérebro. O que você precisa fazer? Resolve as coisas com o que você tem, entrega o que você precisa entregar da forma que você consegue. Depois disso, vai descansar, porque é no
sono que você vai conseguir limpar todas essas substâncias residuais, como a adenosina, que fica acumulada no seu cérebro decorrente de um dia cansativo, decorrente de um dia que você precisa usar muito. Então você não consegue brigar com o seu corpo nesse sentido, porque você vai se sentir muito cansado se você continuar tentando ainda. Vai dormir. Isso é a chave para você conseguir acabar com o seu bloqueio criativo naquele dia. E é justamente por isso que toda vez que você dorme, você acorda melhor, você acorda mais disposto. Por quê? Porque você literalmente teve uma lavagem cerebral. E daí você acorda bem. E essa é a chave para você romper com o bloqueio criativo. Agora que você viu como que o bloqueio criativo funciona biologicamente no seu corpo, você entende que o maior inimigo da criatividade não é a falta de talento. Veja muito bem a importância de você conseguir dormir para conseguir tirar essas substâncias do seu corpo. Aí você fala para mim, mas isso é impossível, porque eu preciso entregar esse material hoje. Preciso entregar, esse material tá atrasado, meu chefe tá me cobrando esse material hoje. Mas aí que tá o ponto. Se você conseguiu identificar que você está com bloqueio criativo, você não vai mais ter problema com isso em si, porque você vai parar de tentar se esforçar para fazer algo perfeito, porque não vai sair. Então, se você precisa entregar esse material hoje, faz do jeito que você consegue, assume que não vai ficar perfeito e entrega mesmo assim. Você acha que todo mundo é criativo o tempo todo? Claro que não. Vai lá, pesquisa uma referência, copia mesmo a referência, enfim, entrega do jeito que você consegue. Assim você consegue terminar o seu dia menos frustrado do que você terminaria tentando fazer algo perfeito, sabendo que você tá no estado de bloqueio criativo. E se der, bom, você entregou. Se o seu chefe ainda não precisou usar aquele material, chega no dia seguinte, tenta fazer o melhor, entrega o melhor. Chega e fala assim, olha, chefe, eu tava observando o material que eu produzi ontem e eu vi que eu poderia melhorar em alguns pontos, então aqui tá o material refeito. Pronto. Você conseguiu se respeitar enquanto você tava no bloqueio criativo. Você respeitou seu corpo, respeitou seus limites e você conseguiu dar uma volta de forma saudável por cima desse problema. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que isso de verdade tenha ajudado em algum ponto da sua vida. E até a próxima!